grande, o gigante, talvez o pior medo da Honda virando realidade pouco a pouco, ou melhor, pouco a pouco não, com grande velocidade. Eu sou o Tio Montanha, seja super megamente bem-vindo à nossa linda família Duas Rodas. Meus queridos, eu falava desde o início, desde 2021, que a Bajaj chegando no Brasil poderia ter grandes forças de mudar o mercado brasileiro. Eu não falava isso ao léu, eu falava isso porque eu já estudava a Bajaj no mundo há muito tempo. Eu fazia os vídeos falando, gente, se ela está mudando os outros mercados do mundo, por que não vai mudar o mercado brasileiro? Eu acredito que com o tempo, até os mais puros rondeiros vão abrir os olhos para os preços, para a qualidade, para a moto mundial, moto de classe global, com preços aqui, e vão acabar saindo da Honda e ir para a Bajaj, ou vão acabar admirando a Bajaj. Outros não vão sair da Honda, mas vão agradecer maravilhosamente a chegada da Bajaj por estar derrubando com muita força os preços de algumas motos da Honda, como CB300F, perdão meus queridos, CB500X, CB500F, aonde tem lojas da Bajaj, está caindo o preço dessas motos. E com isso, leva o preço aí também de FZ25 junto e outras motos mais, gente. Então isso é maravilhoso. E qual que é o grande medo da Honda? Que eu cansei de falar isso várias vezes. Não é a questão de a Bajaj crescer no Brasil, vender moto. O pessoal escrevia, mas vai demorar anos para a Bajaj tirar o mercado da Honda, vai demorar 20 anos, 15 anos. E eu sempre falava, gente, o principal medo da Honda é o brasileiro abrir os dois olhos bem abertos com o que a Bajaj vai mostrar no Brasil. Gente, e o que a Bajaj está mostrando? E o que cada vez mais e mais brasileiros, até os maiores rondeiros que eu conhecia, que conversavam com o Tio Montanha, começam a enxergar isso claramente. Gente, na minha opinião particular, o maior medo da Honda era que o brasileiro conseguisse enxergar o valor que uma moto pode custar no Brasil. Que até então, antes da Bajaj chegar, a Honda colocava o preço dela lá em cima, até 2019, até que não muito, o preço era acessível, não era barato, gente, eu não estou falando barato, mas até 2019 a Honda tinha um preço mais acessível, até 2019 o Tio Montanha era muito rondeiro, extremamente rondeiro, só que depois de 2019, ela começou a disparar os seus preços, e não recuou. A gente vê outras montadoras recuando o preço, outras montadoras derrubando os preços. Afinal de contas, a crise sanitária já passou, a crise das peças já passou, o dólar caiu e vem caindo, e com isso outras montadoras vêm melhorando os seus preços. Porém, a Honda, gente, subindo fortemente. Então, um dos grandes medos para a Honda, no meu ponto de vista, é que o brasileiro conseguisse enxergar que uma moto de 400 cilindradas, com 40 cavalos, com tecnologia mundial, pudesse ser vendida por 24.990. Enquanto aí uma CB300F já chegou, já mostrei aqui no vídeo o anúncio da CB300F é 31 mil usada, eu mostrei, gente, usada. Gente, que o brasileiro conseguisse enxergar isso, que uma 300 menos equipada que uma 400 tivesse o preço lá em cima, que pudesse ser diferente, que o preço dela pudesse ser vendido aqui. E os brasileiros estão começando a enxergar isso. Se uma empresa que paga para cruzar o mundo vender a sua moto aqui e consegue vender uma moto mais equipada, uma moto melhor por um preço bem menor, para a Honda, que é a toda poderosa, que compra milhares, milhões de peças numa vez só, que tem grande poder de negociação para baixar o valor das peças,
ela poderia vender muito, muito mais barato que 24.990 a CB300F. Penso particularmente eu. E muitos brasileiros estão pensando isso agora que estão vendo a realidade dos preços da Bajaj e também da Triumph com Speed 400 e Scrambler 400X e outras motos que estão chegando no Brasil. Então esse era um dos grandes medos da Honda. Tem mais três. Que o brasileiro começasse a enxergar o valor que uma moto pode custar aqui no Brasil. O segundo grande medo da Honda, na minha opinião, que o brasileiro começasse a ver como uma montadora pode tratar o seu cliente com respeito, com dignidade, com honestidade e com transparência verdadeira. Não só colocar nos relatórios de vendas. Gente, Tio Montanha deu uma lida num relatório de venda ali, eu acho que 2021 da Honda, tá lá. Nós temos respeito pelo cliente, nós somos transparentes com o cliente, tá lá, transparente direto, respeito direto com o cliente. Mas cadê a transparência em esconder que a moto vai sair de linha? 6 meses as pessoas perguntando, a moto vai sair de linha? A moto vai sair de linha? E sendo ocultado que ela iria sair de linha. Isso não é transparência. Isso é o contrário de transparência. Isso é ocultar, é esconder. Quando uma coisa é escondida, ela não é transparente. Então fica bonito colocar nos relatórios, lá nos papéis, lá, que a empresa é transparência. Mas no dia a dia, essa transparência se perder. Então o respeito, de repente, era o segundo medo que a Honda poderia ter de ver uma nova empresa com uma nova política de comércio de motos aqui no Brasil. Então, gente, maravilhoso isso, né? Respeito. Preço do site é o preço da loja. Ponto final. O irmão não precisa ficar ligando para 5, 8 lojas para saber qual que vai ser a mais barata. Não precisa ficar dando pernada, ficar negociando. O Tio Montanha, quando comprou a XR 300 dele, eu tive que colocar 5 lojas Honda na negociação, depois finalizar com 2, deixar as 2 brigando para ver qual ia fazer um preço melhor para mim. Gente, não precisa dessa surpresa de você ver o preço do site, mas você não ter ideia nenhuma, de repente, de qual vai ser o preço na loja. Isso é respeito. A marca coloca o preço da moto e as lojas seguem esse preço. Isso é respeito pelo cliente. Então esse, de repente, era um outro grande medo da Honda. Os motociclistas brasileiros conseguirem enxergar que a Bajaj está trazendo respeito no comércio de motos para o Brasil. Outro grande medo da Honda, de repente, meus queridos, na minha visão particular, é ver o preço das peças. As peças das motos com um preço bem mais acessível. Um preço que a gente pode pagar sem ter que suar, sem ter que ter um ataque cardíaco, pensar, eu vou comprar, estragou tal coisa, nossa, agora eu tô ferrado, dinheiro do mês, agora que eu ia poder livrar aí um presentinho para o meu baby, um presentinho lá para minha patroa, pagar uma conta a mais a casa, vai ter que ir nessas peças. Então um preço mais acessível, meus queridos. E, de repente, o quarto medo da Honda, gente, ver a organização de uma montadora muito bem organizada, meus queridos, muito bem administrada, aonde a montadora, a fabricante, determina o preço do produto para o seu cliente, aonde a montadora, a construtora da moto não fica refém de contratos de repente mal feitos e fica refém dos preços das lojas, aonde a montadora não tem força, não tem punho para colocar um preço e esse preço ser seguido, meus queridos. Gente, eu penso particularmente, é particular meu, que a Honda, na hora de negociar com as concessionárias, ela teve uma administração ali não legal para nós clientes, não muito boa, não muito organizada para nós clientes. Afinal de contas, ela ficou refém das lojas. As lojas, de repente, podem ganhar até mais que a própria Honda, jogando o sobrepreço
preço lá em cima, meus queridos, né, gente? Tá feio, gente. De repente, esses grandes medos da Honda Brasil começam a se tornar realidade numa velocidade muito grande. Deixa eu corrigir, eu falei que tá feio, não. Tá lindo para nós motociclistas brasileiros. Porque aqueles sonhos que nós tínhamos de termos motos com qualidade mundial e com preços acessíveis, virou realidade com a Bajaj no Brasil. Virou realidade. E velozmente ela começa a se espalhar pelo Brasil, como o Tio Montanha sempre falou. Gente, espera a Bajaj abrir a fábrica. Se sem a fábrica ela já está se espalhando como nenhuma outra se espalhou pelo Brasil no seu primeiro ano, imagina com a fábrica. E vocês viram as notícias que vários criadores de conteúdo trouxeram já, né? A Bajaj está explodindo de abrir loja, vai detonar esse ano. Então, gente, para a Honda, pior que perder venda de moto é ela ver o seu cliente abrindo os olhos para o preço que a moto pode custar no Brasil. O seu cliente abrindo os olhos para a questão de respeito de outra montadora colocando aqui no Brasil. Gente, para a Honda começa a ficar feio. Eu sei que a Honda é super megamente campeã de vendas e vai continuar assim por um bom tempo. Mas não tem nada pior para uma empresa de qualquer produto, o seu cliente ver, perceber que de repente os preços há anos e anos e anos poderiam ser melhor, mas nunca foram. O seu cliente perceber que a empresa mais forte, a empresa que mais poderia fazer pelo motociclismo brasileiro, de repente era a que menos fazia. E agora chega uma empresa de fora e começa a fazer gigantescamente por nós motociclistas brasileiros. Então eu acho que o grande medo da Honda era esse. O brasileiro abrir bem aberto os dois olhos e os ouvidos e acordar para a realidade do que uma moto pode custar aqui no nosso amado Brasil. Se gostaram do vídeo, Tio Montanha pede um carinho, deixa um like, isso fortalece esse trabalho, essa briga do Tio Montanha por motos melhores, mais seguras e com preços menores para nós. Seu irmão acha diferencial o trabalho do Tio Montanha? Considere ser um sócio apoiador fazendo Pix no valor que o irmão achar justo ou entrar aqui no botão Seja Membro. Isso também ajuda bastante o nosso trabalho. Fiquem com o Papai do Céu e tenham paz no coração.